conclusões diferentes. O professor chega ali para dirimir aquela contenda intelectual. Isso é muito interessante, não é? Porque nessa elucubração aí intelectual, é claro que pode surgir várias variações. Então é lamentável o fato do professor não dominar o conteúdo. Isso é muito, vamos colocar assim, é uma falha, né? Nesse processo de aprendizagem. E aí ele vai passar o que para os acadêmicos? Ele permite os acadêmicos que acessem o conhecimento, não dirige nada, não sabe coordenar. Isso não é construtivismo, viu? Porque o profissional depois do direito, ele para operar o direito, ele precisa de algumas definições, de algumas posturas, e isso daí só se consegue com esse método, porque o outro é muito dificultoso, dificulta para o aluno, ele acaba falseando algumas verdades até. Então os desafios são tanto numerosos para selecionar os professores que dominam o conteúdo e se dispõem a dividir isso com os acadêmicos. Na aula expositiva, o professor faz uma reserva mental e não fala sobre aquilo, ou não estudou aquilo para expor, certo? Então tem gente que não deu o pulo do gato, por exemplo, essa reserva mental. Só que eu dei aula há tantos anos, nunca vi essa reserva, a gente acaba falando tudo, ou deixa um pouquinho para aparecer, para escrever em livro, para escrever em artigos, e a gente acaba esgotando o assunto. Então, essa ideia aí deve ser descartada, mas na aula expositiva ele deixa de falar alguma coisa, porque não daria para falar tudo numa aula expositiva, certo? É diferente de uma leitura do livro, é diferente de um aluno acessar o conhecimento, que é a nossa proposta aqui. Então, as espécies de desafio, se a faculdade resolver adotar esse método aqui. Então, todos os professores, a partir de hoje, vai pelo método construtivismo. A primeira dificuldade, precisa de possibilidade de execução das metas. Então, o que vai aprender? Qual que é a previsão de conteúdo ou de contato dos acadêmicos com a matéria? Então, tudo isso daí precisa de ser bem planejado. Os conhecimentos prévios deficientes dos alunos. Às vezes, dá para mandar material para o aluno, hoje pelo WhatsApp, tudo, mandar um material para ele um dia antes, para ele poder ler, para poder acompanhar a aula, porque ele precisa da base conceitual, às vezes, para trabalhar algum tema. Então, a base conceitual deve imperar no início desse processo de conhecimento, com quem parte dos postulados tomados como verdadeiros. Então, as definições são tomadas como verdades. Depois vai desenvolver esse material aí. Depois disso, então, acessar o conteúdo mais complexo. Então, esse desafio é complicado, porque o aluno não lê, o aluno não vai mais atrás. Eu, numa sala de 60 alunos, pedi para levantar a mão, isso já há 3 anos. Levante a mão quem comprou algum livro desde quando começou o curso. Ninguém levantou a mão, fiquei preocupado, certo? Porque o que estão fazendo? Estão lendo o que eles anotam ou gravam com os mesmos erros de português. Se grava é pior, porque nem escreve, mantém toda a característica analfabetista, não é? De alguns que estão ali analfabetos funcionais. Isso não vai evoluir nunca, não é? Então, inibe até a evolução. O desbravamento de conteúdo, a superação do conhecimento prévio, ter o conceito, vai partir um pouquinho mais para frente. Há necessidade, nesse caso, de avançar um pouquinho mais. Precisa de força para isso daí, precisa de dedicação nesse processo educacional. Para quê? Para a aquisição de conhecimento. Que esse conhecimento seja incorporado ao patrimônio intelectual do aluno. Isso é muito bonito quando acontece. Então, outra dificuldade, o enfrentamento do aprender intelectual. O aluno enfrenta isso daí, ele não quer. Então, a fixação do novo conteúdo apresenta-se como mais uma dificuldade e deve ser superada com um mecanismo hábil de reflexão, de pensar nisso daí.
Então, o enfrentamento. E às vezes a fuga que pode ser vergonhosa, né? Como eu já narrei alguns casos que eu preferiria nem falar mais, certo? Então, assessoria ineficaz. O professor, ele deve compreender bem a matéria e desenvolver bem o seu papel, porque senão não vai funcionar, né? E em alguns casos, por exemplo, esses laços de aprendizagem eles começam a ser rompidos, porque o professor está dando aula expositiva, o aluno consulta lá o seu telefone, o doutor Google fala qualquer coisa sobre aquilo ali, ele pergunta ao professor, ele não sabe o que está perguntando, o professor não sabe, não vai saber a resposta porque é muito específica, às vezes, e aí atrapalha a aula e ninguém já não estava aprendendo nada, aí fica pior ainda e o professor fica nervoso, né? Então, o professor deve dar essa assessoria de forma eficaz, não pode ser ineficaz. É uma oportunidade para reafirmação do acadêmico ou atitudes pusilânimes, certo? Então, a reafirmação dele, ele vai ver a compatibilidade dele com o seu esforço intelectual para avançar sobre a assimilação do conteúdo, não é? Consideradas aqui as variações de habilidade dos acadêmicos. Então, essa reafirmação é complicada, porque os alunos aqui, eles tendem, alguns deles, a se frustrarem e não quererem mais o método. E esse não querer aí, nós temos faculdades e faculdades. Tem faculdade que o professor é avaliado diariamente. Pagar, a gente sabe que o salário é uma miséria, mas o professor é avaliado diariamente pelo coordenador, pelo diretor do curso. O diretor e o coordenador do curso, de uma das faculdades que eu dei aula, que é totalmente comercial, ele recebia os representantes de sala diariamente, sem empecilho nenhum. Não precisava nem de marcar a hora, principalmente para reclamar de professores. Então, o professor nessa atividade aí vai ter o quê? Uma necessidade de diversificação das atividades. Então, criar algumas atividades diversificadas para aplicar o método, certo? Para não transformar a aula também em uma caixa e o aluno descobriu o que tem dentro da caixa, não é desse jeito, certo? Precisa de essa carne precisa de algum molho, algum tempero, se for bolo, açúcar, ou mais ingredientes, para enfeitar o bolo. Então, o conteúdo a gente sabe qual é, que é ótimo, que é muito bom no curso de Direito, e o melhor aproveitamento da oralidade do aluno, certo? Usa a oralidade, usa o poder de reflexão, usa a apreensão, o intelecto de apreensão, e desenvolve esse treino de habilidades aí, oral e escrita. Deve também tocar na escrita. E na verdade a gente cria uma trama educacional, uma trama como se fosse um bordado ali, não é? Aquelas teias todas, e essa trama aí de educação. Isso é maravilhoso. A indisponibilidade da aula expositiva. Tem gente que acha que jamais vai poder acabar com a aula expositiva. Até porque o professor ali, ele vai começar a fazer exposição, apresentar o programa. Então, existem as exposições, certo? Então, isso é por demais interessante, essa exposição que existe. E nessa era digital, muitos falam em sepultamento da aula expositiva, porque não tem mais cabimento manter ou supervalorizar esse tipo de atividade. Eu não sei se é o Saramago, mas ele foi dar um discurso lá, acho que em Portugal, e numa faculdade de Direito. E aí diz que se um jurista lá da Terra, que morreu há mais de 100 anos, ressuscitasse, ele só iria se encontrar se fosse jurista e entrasse numa sala de aula, só ali ele se sentiria à vontade. E hoje a gente sabe que a lousa digital, a possibilidade de mudar isso daí. Só que não é esse tipo de mudança. A mudança deve ser pedagógica e não transformar o quadro negro num celular, certo? No conteúdo, uma tela de computador. Isso não vai resolver nada. A gente precisa de uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. Trazer tecnologia para dentro da sala de aula.
Isso não muda nada. O aluno faz a pergunta, aparece lá na lousa. E daí, o que isso mudou? Ele aprendeu o que com isso? Certo? Então, a gente pode ter essa interatividade, mas o método do construtivismo de Antônio Zabala realmente é imbatível e merece ser adotado. E a gente fala aqui em falecimento e sepultamento da aula expositiva. Por esse vídeo era isso. Muito obrigado.